is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mediante a sua presença em nós, possa nos conduzir em um culto de adoração, de louvor, de enaltecimento ao único Deus que é digno de ser adorado. Que o seu coração esteja preparado e que a sua vida seja uma oferta de louvor a esse Deus que está aqui, está aí para receber o nosso culto. Eu queria iniciar este culto lendo alguns versos do Salmo 103. O primeiro verso que eu quero ler é o verso 8, que diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O verso 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Louvado seja o Senhor por isso. O verso 12, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Ele sabe que somos. Você sabe como você é e como eu sou, mas que neste culto, nesta noite, o Senhor possa operar algo que seja digno da grandeza dEle, da glória dEle, uma transformação, uma mudança em nossos corações e comportamentos que nos faça refletir a glória daquele que habita entre nós. Que este culto seja um culto onde você possa ser tocado pela mão de Deus, e que o nosso louvor possa tocar a glória de Deus. Ofereça ao Senhor o melhor do teu culto, e para isso nós já estaremos orando e consagrando este culto ao Senhor. Nosso grande e poderoso Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Que o nosso culto, ó Deus, que a Ti oferecemos, enalteça, engrandeça, glorifique o Teu nome bendito. Que o Senhor possa se comprazer, ó Deus, em receber a nossa adoração. Que enquanto, ó Deus, nós Te adorarmos, o Teu povo seja tocado pelo Senhor. Possamos, ó Deus, receber a Tua palavra. Possamos, ó Deus, ter as nossas orações ouvidas pelo Senhor e atendidas, ó Deus, conforme a Tua boa vontade. Recebe, portanto, ó Deus, o nosso culto. E oferecemos ao Senhor neste momento, que seja um tempo especial entre nós e o Senhor. E que neste tempo também, ó Deus, possamos ser abençoados por Ti. Assim nós consagramos ao Senhor o nosso culto e oramos gratos, e no nome bendito do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus.
até por meio de um olhar. Sua graça nos levou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Eu queria te proporcionar um tempo agora em que você pudesse falar com Deus. Se o teu desejo é orar melhor, é ter mais intimidade com o Senhor, é senti-lo mais perto, é poder ouvir a voz dele, aproveite este momento, fale com Deus sobre isso. Fale com Ele sobre os impedimentos que muitas vezes você tem para ter o seu coração mais aberto, mais receptivo ao Senhor. Fale sobre a sua necessidade de Deus, não só as suas necessidades pessoais, mas a sua necessidade de Deus, de estar na presença de Deus. Adore ao Senhor em oração, faça deste momento um momento de adoração. E você vai ter um período agora em que, ou ajoelhado, ou em pé, ou assentado, você tenha um tempo de comunhão com o Senhor, entre você e Deus. Aproveite este momento de uma comunhão com o nosso Pai Celestial. Fale com Ele na sua oração. Irmãos, estaremos dando encerramento, fazendo uma oração. Senhor meu Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por o Senhor estar presente nas nossas vidas, Pai, dia a dia, por essa situação, Pai, complicada que está, Senhor, onde nos afastamos, Senhor, da igreja, mas sabemos que não afastamos de Ti, ó Pai, sabemos que cada um de nós, ó Pai, somos o templo do Espírito Santo e jamais, Senhor,
vamos afastar de Ti, ó Pai. Peço a Ti, Senhor amado, por cada membro naquela igreja, esperança, por cada criança, adolescente, pessoas idosas, Senhor, esteja na vida de cada um, de cada família, ó Pai, da nossa igreja, fortalecendo a vida de cada um, dando força, dando esperança para que ninguém se afaste do Teu caminho, porque sabemos, Senhor, que nesse momento muitos irmãos se esfriam, Senhor, de Ti, se distanciam, Senhor, só o fato de não estar presente na igreja. Esteja na vida de cada um, esteja na vida do nosso pastor, esteja na vida do nosso pastor Cláudio, pastor Anderson, pastor João, esteja na vida, Senhor, daquele, Senhor, que Te busca dia a dia e leva, Senhor, as boas novas, Senhor, para aqueles necessitados. Sabemos que está difícil para todos nós, mas não podemos perder a esperança, Senhor, de uma melhora. Sabemos que o Senhor sempre esteve conosco, tanto no passado como os nossos irmãos e até nos tempos de hoje. Senhor, não se afaste dos Seus filhos, Pai. Esteja nas nossas vidas, por isso eu faço e peço essa oração, trazer Seu santo nome, Pai, para todo sempre esteja conosco. Amém. Deixarei um versículo para meditação rápida para vocês, irmãos. Fica no Evangelho de 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 5. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que, se ele manifestou para tirar os nossos pecados, e ele não é pecado. Buscaremos forças, irmãos, para continuarmos sendo fiéis ao nosso Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Convido a você a adorar ao Senhor, reconhecendo a grandeza, o poder de Deus, e dizer a Ele que não existe outro Deus além dele, que tudo que eu e você fizer, nós possamos agradecer ao Senhor, ter um coração agradecido, porque toda honra e toda glória pertence somente a Ele. Então que você tenha isso dentro do seu coração. Ao invés de murmurar, reclamar, nós venhamos a ter um coração agradecido pelos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque dele, por ele
ocasião, Jesus estava orando e com ele seus discípulos. Quando Jesus termina de orar, um dos seus discípulos, se não sabemos qual deles, diz para Jesus, o texto de Lucas capítulo 11, o verso 1, que é o texto que temos trabalhado nessas últimas quartas-feiras. Esse discípulo vai dizer para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ele atende prontamente a esse pedido desse discípulo, ensinando, e não somente a ele, a orar. E eu penso que você e eu, se nos consideramos discípulos do Senhor Jesus, também deveríamos ter, talvez até tenhamos, espero eu, este mesmo desejo de aprender a falar com Deus. Eu imagino que não seja algo apenas retórico que aquele discípulo queria aprender, mas olhando em Jesus é despertado essa intimidade de alguém que fala com Deus, por ele é ouvido, por ele é atendido. Eu não sei quanto você tem aprendido sobre oração no seu caminhar com Jesus. Não sei quanto você tem aprendido sobre oração na sua leitura devocional. Eu não sei quanto você tem aprendido sobre oração nos seus momentos de oração. Não sei como Deus tem te permitido ampliar essa visão, esse conceito sobre intimidade, sobre adoração que viemos falando até aqui. E também, principalmente, não só falar, mas também ouvir Deus, o que é próprio na oração. Quando Jesus ele começa a ensinar esses discípulos, eu imagino que a questão não era só teórica, retórica, mas sim de uma vida prática de oração, que eu imagino foi o que despertou o desejo desse discípulo de aprender com Jesus. E aí fica o desafio para você e para mim, qual tem sido a nossa prática na oração? Ou quanto tempo nos ocupamos com Deus em oração? Eu sei que há muitas atividades que ocupam o nosso tempo, mas absolutamente nada disso é tão importante quanto o seu tempo, o meu tempo com Deus em oração e em vida devocional. Quando Jesus ele vai falar sobre este mesmo assunto, em Mateus capítulo 6, ele vai falar sobre algo que eu queria trabalhar com você hoje à noite, que diz respeito à oração, o que é importante nessa nossa vida de oração. No capítulo 6, Jesus ele fala para os discípulos também o mesmo ensino, né? A mesma ocasião, só que Mateus ele registra da seguinte forma: depois de apresentar o início da oração, ele já no verso 14, ele vai dizer, aliás, no verso 12 primeiro, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus perdoar a tua dívida, a tua ofensa, na medida em que você perdoa aos que te devem, aos que te ofendem, você acha que você está em paz com Deus? Você acha que as suas orações são ouvidas por Deus? Você acha que entre o que você tem falado e pedido a Deus e o que você tem feito em relação ao teu próximo é coerente? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre perdão. Eu hoje não queria falar muito sobre definições, sobre expressões, mas eu só queria trabalhar alguns textos deixados pelo Senhor Jesus e talvez alguma vida na prática que nós podemos contemplar no apóstolo Paulo também. Então eu queria caminhar com você em alguns textos bíblicos onde nós pudéssemos entender o que Jesus ensina sobre oração. Se a questão, aliás, oração e perdão, não é? Se a questão é aprendermos a orar, o que Jesus nos ensina sobre isso? Já nessa oração modelo ele vai dizer que Deus nos perdoe na medida em que nós também perdoamos.
A parábola que nós mencionamos na quarta-feira passada, de Lucas capítulo 18, e eu quero lê-la com você novamente, a partir do verso 9, Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, um religioso, alguém que se achava cumpridor da lei, alguém que na sua religiosidade se posicionava acima das outras pessoas. E Jesus ele conta uma parábola desses dois personagens, o fariseu, o publicano que era aquele cobrador de impostos, que os judeus odiavam, os tinham como pecadores, não comiam na presença deles. E Jesus ele vai falar sobre esses dois homens, o fariseu e o publicano. No verso 9 de Lucas 18, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui Jesus ele já dá um panorama do que é pura religiosidade e o mínimo de espiritualidade. O que ele conta? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, pecadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 2 posturas, 2 tipos de pessoas, 2 comportamentos diferentes. O verso 14, Jesus ele conclui essa parábola da seguinte maneira: Digo-vos que este, falando do publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você vê que justificação, segundo o que Jesus está dizendo aqui, se aplica ao reconhecimento da própria condição. Justificação se aplica ao reconhecimento da própria condição. E esse reconhecimento gera comportamento. O comportamento do fariseu era um comportamento completamente orgulhoso. Longe de Deus, vazio de Deus e cheio de si mesmo. O comportamento do publicano era humilde, de humilhação, vazio de si mesmo, mas contrito, quebrantado, humilhado diante de um Deus Todo-Poderoso. Primeiro conceito: você não é capaz de chegar a Deus quando os teus olhos olham mais para dentro de si mesmo e te coloca sobre os outros, cheio de si mesmo, e humilha os outros. E quando nós falamos de um comportamento, eu entendo que perdão tem tudo a ver com isso. Quando nós olhamos nesta parábola, por exemplo, você vê que não há reconhecimento de condição pecaminosa da parte deste fariseu, mas o há da parte do publicano. E quando o publicano se vê assim, e assim se apresenta a Deus, este sai justificado. Justificado no sentido de declarado justo diante de Deus. Não é que ele era justo, mas foi declarado justo diante de Deus. Por vezes, achamos que algumas pessoas, elas não são merecedoras do nosso perdão. Seja pela ofensa que praticaram contra nós, ou seja pelas repetidas vezes em que nos ofenderam. Então chegamos à conclusão que essas pessoas, elas não merecem nosso perdão. E eu entendo que essa conclusão, ela está mais ligada à visão que temos de nós mesmos do que ao conceito que temos da outra pessoa. Porque se este fariseu, por exemplo, da parábola, ele contempla-se a si mesmo, e depois de contemplar a si mesmo, um homem todo cheio de si,
ele olha para o pecador e diz: obrigado porque eu não sou como ele. Então ele vai falar sobre o pecador e então se exaltar porque ele estava cheio de si mesmo. Quando nós não conseguimos perdoar ao próximo, independente de qual seja a ofensa ou da quantidade que tenha nos ofendido, apesar de todos os ensinos que nós temos de Jesus sobre isso, inclusive sobre a pergunta que foi feita ao Senhor, né, sobre quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, e Jesus ele dá aquela resposta de 70 vezes 7, mas não é uma questão numérica, não é uma equação, e sim um comportamento, porque é como Deus faz contigo e faz comigo quando nós chegamos e pedimos perdão a Ele, sabendo que normalmente pecamos nas mesmas faltas contra Deus. E Deus é dessas mesmas faltas que Ele concede o perdão a nós. Temos uma facilidade de nos justificar diante dos nossos erros, quando nós somos os ofensores, nos justificando porque a condição em que estamos e porque agimos assim. Mas quando falamos das outras pessoas, aí já não, aí já há dificuldade em concedermos perdão. Então essa parábola do fariseu e do publicano, eu acho que ela está muito vivida neste tempo em que nós também nos justificamos e nos colocamos numa posição superior, seja em questão de padrão moral, seja em qualquer que seja a situação, e de uma forma puramente religiosa, retórica, nos enchemos de nós mesmos. E as outras pessoas nós humilhamos, nós rebaixamos diante de Deus. É muito difícil eu admitir a minha condição igual à do meu irmão que me ofende. Normalmente o que eu faço, eu justifico os meus próprios erros diante de circunstâncias ou situação pessoal e sempre condeno o meu próximo pelo erro dele. Há uma facilidade muito grande para eu diminuir a condição do meu erro e aumentar a condição do erro do outro. Mas se tivéssemos uma visão real, nítida, sincera de nós mesmos, da nossa própria condição, eu acredito que nós falaríamos mais ou menos como o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele falando da sua religiosidade, veja o que ele diz. Filipenses capítulo 3, os versos 4, 5 e 6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo aqui, ele fala necessariamente no aumentativo de um fariseu religioso. Você que vê que ele se coloca religiosamente no aumentativo. Irrepreensível. Mas se você segue o texto, depois de um encontro com Jesus, depois de conhecer e reconhecer a sua própria condição à luz de Jesus, à luz da palavra de Deus, à luz de um encontro real de Jesus, e Paulo teve um encontro sob a luz mesmo, Você conhece a história, o clarão que excede a luz do sol ao meio-dia, quando ele se encontra com a luz. Olha o que diz os versos que se seguem a essa apresentação de um Paulo fariseu religioso, Agora veja o que ele fala de um Paulo cristão debaixo da luz dos olhos de Deus. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você vê que toda essa condição religiosa de um fariseu exemplar, irrepreensível, a lei se cumpria nele praticamente. Agora, à luz de Cristo, ele julga tudo isso como esterco. Nada disso tem valor, ainda que ele se considerava no aumentativo um fariseu religioso. Diante da luz de Cristo, tudo isso, toda essa qualidade era considerada como esterco. Aliás, o que Paulo diz de si mesmo? O que ele fala da sua própria condição? Você pega Romanos capítulo 7, você vai vê-lo falando da sua condição quando ele olha para esse mesmo Paulo, lá de Filipenses. No capítulo 7, nos versos 18 ao verso 21, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E então, ele dá um autorretrato agora dessa condição. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha como Paulo se vê, à luz de Cristo, miserável homem que sou. De um fariseu como aquele da parábola, a um pecador publicano como o mesmo da parábola lá também. Veja como a luz de Cristo, Paulo cai de um pedestal, de um fariseu no aumentativo, para um mísero pecador. Além deste texto, na segunda carta que ele escreve, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, e esse texto também é bastante interessante, ele vai falando de si mesmo a Timóteo, ele no capítulo 1, o verso 15, ele fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Na nova versão internacional, ele diz, dos quais eu sou o pior. O que acontece, meu querido? Paulo, ele tem uma visão de si mesmo que o rebaixa abaixo de todos, que o coloca da condição como ele se via, como um religioso no aumentativo, a um pecador no diminutivo. Ele vai abaixo de todos. Sabe por que não temos a condição de perdoar pessoas às vezes? Por causa desta visão que nós não temos de nós mesmos. Porque parece que a luz de Cristo, ela não brilha em nós e não traz a visão, não traz ao nosso próprio conceito a realidade do que somos. Não traz à vista a condição pecaminosa que está no nosso próprio coração, mas traz à luz a condição do outro pecador. Então, por isso que muitas vezes nós não temos a condição de perdoar. Lucas capítulo 7,
Eu queria ler para você também esta passagem. A partir do verso 36, ele conta uma história. Essa já não é parábola, esse já é um fato ocorrido, que também nos traz algum ensinamento. Lucas capítulo 7, o verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, tomou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja que a questão do perdão gera amor. Mas o perdão também é praticado pelo amor. Você vê que no caso de Jesus aqui, ele perdoa por amar. E aquela mulher, por amar, é perdoada. Este texto talvez nos traz o entendimento de que às vezes nos falta o perdão por nos faltar o amor. Nos falta a busca do perdão por nos faltar amor também. Essa mulher, ela busca o perdão porque o reconhece em Jesus. Jesus, por amá-la, a perdoa. E aí a gente entende que perdão, ele é movido por amor. É movido por amor. Quem não ama, não perdoa. Quem não tem amor, não exercita perdão. Essa mulher, ela vai amar Jesus pelo perdão obtido em Jesus. Mas Jesus a perdoa por amá-la, apesar de ser uma pecadora. Independente de ser pecadora, porque Jesus mesmo vai dizer que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os pecadores. A lição que fica para mim aqui é que o resultado da ação de Jesus por esta mulher é amor. E daí o perdão. E quando ele perdoa, ela o ama também. Enfim, meu querido, o que eu queria trazer para você aqui, se nós pudéssemos falar sobre definições de perdão, e talvez nós falaremos isso na próxima quarta, se Deus assim nos permitir, nós entendemos que perdão ele está totalmente ligado ao comportamento. Tá certo que ele tem muito de sentimento, mas ele tem tudo de comportamento. Perdão, ele vem mediante o nosso comportamento. O que Jesus nos ensina, tanto na sua oração modelo, quanto na prática
é que perdão é algo de Deus, movido por amor, exemplificado na própria vida do Senhor Jesus. Você vê que quando você vai para Jesus, você pede perdão. Quando você vai orar, você pede perdão. Paulo, numa visão religiosa, ele se vê um fariseu no aumentativo. Mas numa visão lúcida, ele se vê um pecador miserável. Se você se olhar de forma lúcida, num foco de luz, você vai se ver um pecador miserável, igualzinho aos outros. Paulo, ele se julga o pior do que todos. Talvez você não se julgue assim, mas quando você deixa de perdoar, você pratica a mesma visão de um fariseu religioso no aumentativo, quando na verdade você deveria se portar como um pecador no diminutivo. Nós temos uma facilidade muito grande de minimizar a nossa própria condição de pecador, de minimizar quando nós somos os ofensores e maximizar quando a ofensa vem do outro, ao máximo. Mas, meu querido, que você comece a aprender com Jesus que perdoar e amor andam juntos. Se você quer o perdão de Deus, você sabe qual é o segredo. Jesus, terminando o ensino naquela oração modelo de Mateus capítulo 6, o verso 14 e o verso 15, Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ponto pacífico. Está fechado. A condição para você ser perdoado é você aprender a perdoar. Porque perdoar é de Deus. A Bíblia fala que, em Isaías, o profeta, ele diz que às vezes nós achamos que Deus não nos ouve, mas Deus não nos ouve, não é porque os seus ouvidos estão agravados ou sua mão está retida, mas sim porque as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E não perdoar é pecado. E se você não perdoa, isso fica entre você e Deus. Por isso, a oração não é ouvida, as bênçãos que Deus tem para derramar sobre você, ela não chega a você, porque você não é capaz de perdoar, assim como Deus tem condições de perdoar a você. Então, que isso possa ser refletido pelos nossos corações e que esses ensinos de Jesus já possam ser aplicados em nossas vidas, porque perdoar é fazer o que Jesus faz por você. Perdoar em amor. E assim você sabe que Deus te ouve, assim você sabe que Deus te abençoa e diante do perdão que você encontrou em Deus, você tem salvação. Mas a tua salvação deve refletir também no teu perdão para com as outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe para que realmente possamos viver conforme Deus requer e espera que nós vivamos. Como seres que transmitem o amor de Deus através das nossas próprias vidas, seja em perdão, seja em amar as pessoas. Que Deus assim complete e aplique esta palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Senhor já havia me escolhido.
Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso que podemos juntos adorar ao Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto, neste momento em que nos unimos em adoração, mas que o teu culto continue, que a sua vida seja uma celebração constante a Deus, seja em oração, seja em adoração, seja em louvor, que o teu culto continue sendo oferecido ao Senhor. Eu quero só fazer alguns pedidos. Vamos orar pelo Olavo, ele está internado. A cirurgia está prevista para amanhã. Então ore para que Deus o abençoe. Ele caiu, quebrou o punho esquerdo. Ore para que Deus abençoe nessa cirurgia. Ore pela irmã Mercedes Cancian, pela sua recuperação, para que Deus também derrame da sua graça sobre a vida dela. Ore pelos enfermos. Ore por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ore pelos nossos queridos que são desempregados, mas também agradeço a Deus por tantas bênçãos que Ele tem concedido a você e a mim, pelos livramentos, pelo sustento, pelo cuidado do Senhor. Temos muito o que agradecer. Então faça da sua oração também um momento de gratidão e adoração ao Senhor. Nós vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Ó Deus, a Ti seja a honra, seja a glória, a Ti seja o nosso louvor. Nós te bendizemos por cuidar de nós te bendizemos pelo teu amor, te bendizemos, ó Deus, porque tu és Deus. E como Deus, nós te oferecemos a nossa adoração e o nosso culto, que não sejam só estes os momentos em que te adoramos, mas que a nossa vida seja dedicada em adoração ao Senhor. Pois tu és grande, és poderoso, és um Deus generoso, e segundo a tua graça tem cuidado de nós e nos abençoado. Assim, Senhor, receba também os nossos clamores, os nossos motivos que nos levam a buscar a Tua bênção, seja na vida dos nossos irmãos ou nas nossas próprias vidas. Senhor, derrame da Tua graça, derrame das Tuas bênçãos e que o Teu povo possa estar sempre debaixo do cuidado, da provisão e do sustento do Senhor. Abençoe os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que a Tua graça também lhes traga a recuperação da sua saúde. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Abençoa-nos ainda nesses últimos dias desta semana, que sejam dias também que possamos Te adorar. Nós Te bendizemos, ao Senhor adoramos e o fazemos no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue Te abençoando. This is amazing grace.